Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E na aula de hoje nós vamos modelar um copo de café, onde o objetivo é nós começarmos a entender ali como trabalhar com Subdivision, Surface, com o Loop Path Cut, com o Extrude e o Extrude In, que são as quatro principais ferramentas quando se trata de modelagem. Tá? Modelagem no caso Hard Surface, que seria esse modelo de objetos rígidos. Pois bem, para a gente começar esse modelo, eu vou utilizar a primitiva chamada cilindro. Com o cilindro selecionado, F4 para ir para a visão de frente, né? Front. E aqui com o meu cilindro selecionado, na aba, no painel de atributos, eu vou vir aqui na aba objetos e vou mudar esse Hide Segments para 1. Note que aqui eu tenho alguns segmentos, né? Na horizontal. Quando eu mudar aqui para 1, eu passo a ter somente um polígono aqui, ó, na vertical. Certo? Ainda na visão front, eu vou pegar o meu cilindro e vou transformar ele em editável. Após fazer isso, o meu cilindro sendo um objeto editável, eu consigo alterar agora, editar ele, utilizando a seleção de pontos, certo? Utilizando a seleção de linha ou utilizando a seleção de polígono, ok? Basicamente é isso. Quando eu transformo um objeto em editável. Apertei Ctrl Z aqui para voltar. Eu vou usar a seleção de pontos, vim aqui em seleção, seleção na forma de retângulo. Vou pegar todos os pontos aqui em cima, em escala, clique e arrasto para aumentar a escala lá em cima. Aumentando a escala para dar aquela ideia de copo. F1 para voltar para a perspectiva, certo? E eu vou mudar a seleção agora para polígonos. E aqui a ferramenta de seleção para Live Selection, que assim eu consigo selecionar os polígonos aqui de cima e delete, apaga esses polígonos. Pois bem, o que nós vamos fazer agora? Esse modelo vai ser o copo e ele vai estar integrado à tampa, porque a gente não tem o objetivo de fazer duas peças, a gente quer fazer o mais leve possível o nosso modelo. Se no meu animação ou na minha imagem que eu vou construir, a tampa não vai abrir no copo, né, em relação ao copo, então não há necessidade de você fazer dois objetos, porque aí fica mais pesado na hora do render e tudo mais, tá? Isso quando eu falo de projetos grandes. Obviamente, um copo, mesmo que fosse dois objetos, não seria muita coisa. Mas em projetos gigantes, você tem várias peças nos cenários, você tem que ter a boa prática de reduzir o máximo de polígono que você puder, tá bom? Então a gente vai fazer um projeto integrado. Para isso, eu vou usar o Loop Selection. O Loop Selection, deixa eu ver se eu acho ele aqui. A princípio ele não fica aqui. E eu, sinceramente, não lembro onde ele fica, porque eu costumo usar um atalho. O atalho que eu costumo usar é tecla U, abrir esse menu, e se você mexer o mouse, o menu fecha. Então, tecla U, seguido da tecla L. O Loop Selection, ele vai estar na tecla L. U, seguido de L. Pois bem, está aqui ó, o Loop Selection. Você muda para a seleção de linhas e vem aqui na linha de cima, clique em uma delas, ele vai selecionar em forma de loop, envolvendo a linha que você selecionou. Agora, a gente vai mudar, clicar com o botão direito no mouse e vem aqui Extrude. Com a ferramenta de extrusão selecionada, nós aprendemos nas aulas anteriores que ela vai criar novos polígonos baseado na sua seleção. Então, basta você clicar e arrastar e olha, ela cria novos polígonos baseados na seleção, certo? Um detalhe importante aqui dessa criação desse polígono, dessa ferramenta chamada Extrude, é esse cara aqui, que é a rotação, né? Que é para onde ele vai criar esses polígonos. Eu aqui vou deixar no 0, certo? Bem, vou para a visão de frente, e aqui eu vou ter um controle melhor, se eu quero mais para cima, mais para baixo, vou deixar do jeito que estava mesmo, mas o que eu vou fazer de diferente na seleção de escala, note que minha linha ainda está selecionada aqui, eu vou diminuir um pouco a escala porque eu acho que eu fiz uma tampa muito larga para o copo. Então eu posso usar a escala para diminuir um pouquinho aqui, certo? Pois bem, agora eu vou para front de novo e vou voltar para a minha extrusão. Opa, cliquei aqui, selecionei, clica com o botão direito. Meu botão direito está bugado. Deixa eu vir aqui, botão direito e Extrude. Clica e arrasta, e no caso você arrasta para um lado, está indo para baixo, então como eu quero fazer a tampa para cima, eu arrasto para o outro lado. Note que a minha tampa ela está ficando em V, aberto, certo? Eu não quero isso, eu quero que ela seja um pouco mais para dentro. Então vou mudar para escala de novo e vou diminuir a escala da seleção, que vai implicar que ele vai fechar um pouco. Se você diminuir demais, pode voltar. Aqui está ótimo, certo? Agora, novamente, eu vou voltar para a seleção, clica com o botão direito, Extrude, clica e arrasta,
Tá indo para fora? Não, eu quero ir para dentro. Aqui, um pouquinho. Note que ele está indo para dentro, mas ele está meio que afundando. E não é assim que é o copo. Ele não afunda. Então, eu vou puxar um pouquinho para cá, ó, para dar a ideia da tampa. Novamente, estou ainda com a ferramenta de extrusão, clique e arrasto. Se for para baixo, você arrasta para o outro lado. Mesma coisa que antes. F4 para ver como é que está ficando. Está razoável, só que esse está muito retinho, a tampa ela é um pouquinho curvada para dentro. Então, escala, clique e arrasta, ele vai ficar mais ou menos assim, certo? Pois bem, F1, ainda vamos voltar para a seleção, Extrude, clique e arrasta, certo? Puxa um pouquinho para cima, mais ou menos aqui. Opa, acabei clicando fora e fiz uma outra extrusão ali. Dá um Ctrl Z, pronto. Aqui. Agora o detalhe, aqui a gente vai fazer um detalhe para ficar legal, que é afundar um pouquinho e depois fazer a superfície fechando. Então vou fazer agora uma nova extrusão, não para cima, mas para baixo. Terminei essa extrusão, clique e arrasto de novo para fazer uma outra extrusão. Agora o nosso objetivo aqui é pegar todas essas linhas e juntar em um único ponto. Existe uma função para isso. É só clicar com o botão direito e vir aqui em Collapse, que tudo que tiver selecionado vai juntar em um único ponto. E tá ali, ó, nós fechamos o nosso copo. Já temos o copo e a tampa, certo? Uma coisa que está me incomodando é que o copo ficou meio largo aqui embaixo. Então o que nós vamos fazer? Visão front, pontos, vou selecionar, usar o retângulo, selection, selecionar aqui e puxar um pouquinho para cima. Tecla T para ativar aqui a escala. Aqui tem uns atalhos que vale muito a pena vocês já saberem, tá? A tecla E é movimentação, tá vendo aqui, ó? A tecla T é escala e a tecla R é a rotação. Então fica muito fácil você ficar alternando, tá bom? Então eu vou aqui, ó, tecla T, mexer um pouquinho na escala, abrir um pouquinho, copo com uma base um pouquinho mais larga. Eu acho que isso aqui ficou ótimo, ficou excelente. Bem, aqui está praticamente o nosso modelo. O que nós precisamos fazer aqui até então? Nós precisamos adicionar a boca aqui, né, o buraco por onde a gente bebe o café, e um buraco ali no fundo. Agora nós vamos utilizar as funções que são o Extrude e o Extrude Inner. Para isso, a gente vai mudar a seleção para polígonos, tá? Em geral, a gente costuma usar muito o Extrude e o Extrude Inner muito com polígonos. Aqui a gente fez bastante com linhas, agora com polígonos. Extrude modo de polígono selecionado. Vamos mudar aqui a seleção para Live Selection e pegar esses dois polígonos aqui, ó. Nós vamos fazer o buraco partindo desses dois polígonos. Uma prática interessante é você lembrar que a seta azul, tá? Ela aponta para a parte de trás dentro do Cinema 4D. Por que a gente vai fazer? Por que é bom fazer isso? Sabe quando você importa um arquivo e aí esse arquivo ele entra lá para você, um personagem, e o personagem aparece de lado em relação ao seu cenário, ou de costa, e você ainda tem que girar e tudo mais. Isso é porque a pessoa faz o modelo sem dar atenção para essa questão de que a parte de trás é a seta azul, tá? Então isso aqui é a frente do nosso copo. Então vou fazer o buraco bem aqui na frente. Bem, agora vamos clicar no botão direito, Extrude Inner. Uma coisa interessante, o Extrude Inner ele só aparece se você tiver com a seleção de polígonos, tá? Se você tiver com a seleção de pontos, só aparece o Extrude. Assim como a seleção de linhas, só aparece o Extrude. Agora, no polígonos, aí você vai ter aqui acesso ao Extrude Inner. Então você clica e arrasta para fazer aqui um buraco um pouquinho para dentro, certo? Pois bem, agora eu vou usar o Extrude. Botão direito, Extrude, clique e arrasta, não é para cima, eu quero fazer para baixo. Eu vou fazer um pequeno relevozinho, dar uma aproximada aqui, ó, que aí eu vou deixar uma linha aqui quando fazer o próximo relevo, ó. Vai ficar uma linha. Tá ok aqui, tá ok até aqui, posso apertar o Delete, que aí eu faço o buraco. E eu deixo aqui uma certa espessura, que vai dar um aspecto bem legal. Tá? Pois bem, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Seleção,
esses dois polígonos, aqui embaixo não, atrás, né? Esses dois polígonos aqui. Fazer o Extrude Inner. Clique e arrasta. Tá ótimo aqui. Tecla T para escala. Vou juntar um pouquinho mais. Vou mudar para seleção de pontos. Nesse ponto aqui, tecla E para movimentação. Arrastar um pouquinho para trás. Esse ponto com esse ponto. Eu vou... Não foi, peraí. Acabei movimentando ele, na verdade. Esse ponto com esse ponto, os dois. Lembrando que para selecionar mais de uma coisa, basta segurar o Shift. Vou arrastar ele um pouquinho para cima. Esse com esse. Tecla T para juntar eles um pouquinho. Posso voltar para polígonos. E agora eu vou fazer o Extrude. Opa, sem querer, eu selecionei outras coisas. Aqui, ó. Eu não consigo ativar o menu, esse menuzinho com o botão direito, se eu tiver com a escala. Pelo menos não se você estiver usando a caneta, como eu estou usando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que mudar aqui para seleção. Aí sim eu clico com o botão direito e aparece o menu, tá bom? Então, eu venho aqui ó, em Extrude. Clica e arrasta. Opa, não é para cima, eu quero fazer para baixo. Desci só um pouquinho para deixar uma linha aqui em cima. E agora eu desço de vez. Certo? Tá ótimo aqui. Posso apertar o Delete. E agora eu tenho um buraco ali da parte de trás do nosso copo. Com isso, o nosso copo está bem quadradão, né? Obviamente isso aqui não é o modelo final, mas a gente já pode ter uma ideia de como vai ficar colocando isso dentro do Subdivision. Eu jogo isso aqui dentro do Subdivision e olha só como é que tá. Tá bem ruim, né? Porque o Subdivision ele é redondo demais. Subdivision a gente sempre vai usar junto com Loop Path Cut, que é aqueles cortes para tirar esse excesso aqui, esse exagero no arredondamento. Mas antes de a gente começar a fazer esses cortes, vou desligar aqui o Subdivision, a gente vai fazer algo bem importante, que é o seguinte. Esse modelo, ele basicamente é composto por duas peças, a tampa e o copo. Eu vou separar a seleção dessas duas coisas. Como eu vou fazer isso? Vou usar o F4 para a visão de frente, vou modo de polígonos mesmo, seleção, retângulo, vou selecionar esse retângulo aqui de cima, certo? Posso voltar para F1, ó, e o que eu fiz foi selecionar tudo aquilo que se chama de tampa, ok? Por que eu estou fazendo isso? Agora eu posso vir aqui em Select e utilizar essa função aqui, ó, Set Selection. Note aqui meu cilindro, ele tem duas tags somente. Eu vou clicar em Set Selection, apareceu esse triângulozinho aqui. O que esse triângulo faz? Vou clicar fora e toda vez que eu der um clique duplo nesse triângulo, ele vai já me dar essa seleção, que aí fica mais fácil depois de eu texturizar. Sempre faça isso antes de começar a trabalhar com Subdivision, tá? Que aí fica claro as peças que você vai estar separando, né? Tá? Porque vai ter bem menos polígonos antes do Subdivision. Então tá aqui. Pois bem, outra coisa, a gente vai fazer também esse mesmo processo para ter a seleção do copo. Só que você tem que ter muito cuidado com o seguinte, cuidado que quando eu for fazer a seleção do copo, esse Set Selection aqui, ele está selecionado. Se eu tentar vir aqui e mudar a seleção, por exemplo, agora eu quero esses caras aqui. Note que esse aqui ainda continua selecionado. Se eu vier em Set Select, clicar aqui, ele vai simplesmente alterar essa seleção, que não é o que eu quero. Essa seleção é a do copo, tá bom? Eu não quero fazer isso. Você pode até dar nome nela aqui, ó, atributos. Eu posso estar aqui, ó, tampa. Isso aqui é a tampa. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho que garantir que isso aqui não esteja selecionado. É só clicar fora. Agora eu clico no meu copo. E agora sim eu vou fazer a seleção do resto do meu copo. Então, vou fazer aqui manual mesmo, que é a forma mais trabalhosa. Vem aqui selecionando, seguro Shift. Vem selecionando, seguro Shift para continuar selecionando. E aqui embaixo. Pronto. Esse pedaço equivale ao meu copo. Não está selecionado aqui, então posso vir aqui em Select e vir em Set Selection. E aí eu criei outra tag. Então, clico duplo nessa daqui, tampa, clique duplo nessa daqui, copo. Pronto. Pois bem, agora a gente pode ativar aqui o nosso Subdivision, para ver como é que vai ficar. A abertura aqui ficou bem legal. Talvez essa aqui tenha ficado um pouco grande, mas eu vou deixar assim mesmo.
E agora que nós vamos começar a utilizar o Loop Path Cut, que é para tirar esse exagero de arredondamento que nós temos no copo. Então, seleciona o seu copo, vou botar aqui, ó, modelo. Seleciona o seu modelo, tá bom? E agora nós vamos utilizar o Loop Path Cut. Clica com o botão direito e é essa função aqui, Loop Path Cut. Clicou nela, pois bem, assim que ela estiver ativa, o que eu tiver selecionado aqui vai aparecer as linhas que o compõem. Então você pode, só para tirar essa seleção, pronto. Vou de novo aqui, Loop Path Cut. Pronto, que aí estava com aquelas linhas selecionadas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar uns cortes aonde está com um arredondamento muito exagerado. Aqui embaixo está muito exagerado esse arredondamento. E eu vou colocar um por baixo também. Pronto. Agora, o que está faltando? Talvez desligar o subdivisor seja uma boa prática para você ver onde vale a pena colocar algumas linhas, né, de corte. Eu vou colocar uma bem aqui em cima. Eu vou colocar uma aqui por fora. Vou colocar uma aqui em cima também. Note que eu não consigo colocar aqui, ó, por conta do buraco. Ele acaba entrando para dentro do buraco. Então eu não consigo fazer cortes aqui, mas eu consigo fazer corte aqui, que já vai ser o suficiente. Aqui também eu vou colocar um corte, tá? E vou ativar o Subdivision para vocês verem como é que tá ficando. Olha, ficou bem melhor, né? Tá arredondado aqui as bordinhas, bonitinho. E agora eu vou chamar a atenção aqui em cima, ó. Aqui tá muito arredondado, tirando o charme do copo. Por que tá muito arredondado? Vou desligar o Subdivision, porque esse polígono aqui ele é muito pequeno. Aí ele vem daqui de cima, passa por esse pequenininho aqui e já vem aqui para baixo. Então o que a gente faz? A gente coloca umas linhas aqui para evitar com que esse polígono aqui muito pequeno seja uma simples declínio ali, seja uma coisa muito suave, ó. Tá muito suave. Então eu vou tirar um pouco disso, colocando uma linha bem aqui assim, ó, em cima. E vou colocar uma linha bem aqui por baixo. Pronto. Agora olha a diferença. Ficou um negócio mais menos suavizado, para dar um charme maior, né? Ficou um negócio muito curvo, certo? E aqui está o nosso copo, tá? De café. Qual é o charme agora? Qual é a ideia? É você texturizar isso aqui. Na hora de texturizar, você vai poder usar essas duas tags que nós criamos para poder jogar sua textura, o seu material. Vou criar um rápido material aqui. Create. Clica 2 vezes. Já criei um material. Vou jogar. Peraí. Deixa eu desativar o Subdivision para vocês verem. Vou jogar esse material. Vocês não estão vendo o material porque está por baixo da câmera, né? Mas é um material branco, normal, genérico. Joguei aqui. Vou abrir o menu desse material e vou colocar ele cinza. Um cinzinha claro. Mas aqui assim. Pronto. E vou criar um outro material. Aí eu venho aqui no meu modelo. Esse aqui é a tampa. Vai aparecer aqui a seleção da tampa. Já posso arrastar ele aqui direto para a tampa. E esse eu vou colocar vermelho. Pronto. Algo assim. E agora nós temos aí o nosso copo de café. Posso apertar o Ctrl R. Ah, claro, está quadrado porque esqueci de ligar o Subdivision. Agora a gente tem aqui o nosso copo de café. E aí vai depender tudo, né? A ideia aqui é só a gente modelar, não é texturizar, porque são módulos diferentes no nosso curso. Criar modelo é uma coisa e aplicar textura é outra. Uma vez que a gente pode aplicar textura de várias formas diferentes, usando o Octane Render, tem outros renderizadores, renderizador físico, o PBR do Cinema 4D, o renderizador genérico, standard, que é esse que eu estou usando aqui agora. Então, eu não vou deixar isso realista aqui pra gente, tá bom? Mas a ideia é vocês terem entendido como a gente pode criar aqui um copinho genérico, bem legal, bem bonito por sinal, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Um copinho genérico, bem bonito, tá? De tomar café. E aí na parte de texturização do nosso módulo, eu vou ensinar a colocar uma imagenzinha, escrever aqui e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Não deixa de dar aquele like aqui no vídeo, que isso vai ajudar muito o canal. De estar comentando aqui embaixo o que vocês estão achando, tá? Que eu vou estar respondendo vocês aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!